E hoje eu queria falar com os meus amigos sobre House of the Dragon e, claro, Game of Thrones, que andam de mãos dadas nessa história toda. E falar desses dois não é tarefa fácil, pelo menos para mim. Eu não sou especialista no assunto, apesar de ser fã da série. Assisti Game of Thrones 2 vezes, House of the Dragon, primeira temporada, 2 vezes, e estou acompanhando a segunda, e a coisa é muito interessante e muito boa mesmo. Mas eu quero falar desses dois misturando com o comportamento humano, o que piora bastante a dificuldade de se falar sobre isso. Duas séries que intrigam até mesmo os mais profissionais da saúde mental. Mas calma, não sai daí, porque eu não vou falar mal das duas. Como eu disse, eu adoro. E como é difícil falar dessas duas séries, isso talvez devido à enorme quantidade de informações que temos, muitas vezes até nos confundem, e quando você fala demais acaba entrando em algum erro, seja pela genealogia dos personagens, pela quantidade de personagens ou pela história em si. Salvo quem lê os livros de George R. R. Martin, somos às vezes pegos de surpresa em confusões dentro da história. Quem é esse cara? Não sei, não me lembro dele. Espera, mas que casa é essa? Eu não lembro dessa bandeira. Que lugar é esse? De toda forma, House of the Dragon é uma obra de arte. É uma obra literária fantástica. Assim como Game of Thrones. Mesmo se considerarmos as duas séries e também os livros que têm como principal vertente a violência extrema. Sim, uma violência extrema e diferente de tudo que já vimos antes. Tanto a violência psicológica, quanto a física, quanto outros tipos mais de violência que existir, tem lá. Lembro que Ed Sheeran fez uma ponta na temporada 7 em Game of Thrones. E os fãs da série se lamentaram na internet porque o personagem dele não teve uma morte trágica. Queriam mesmo vê-lo pendurado pelo pescoço com uma faca enfiada no olho. E por que esse fascínio por isso? Fascínio pelo mal? Fascínio por coisas ruins? E note que é muito comum nos darmos com coisas muito ruins e trágicas em Game of Thrones e House of the Dragon. Não se fica 5, 10 minutos, sei lá, 15, sem acontecer uma tragédia, uma treta muito pesada, que vai resultar em alguém com a língua cortada, um filho degolado ou coisa parecida. Mas eu não estou falando mal da série, atenção! Somente uma característica, eu tenho certeza que todo mundo já observou. Mas por que gostamos tanto desse estilo de obra no cinema? Em Game of Thrones e House of the Dragon, vemos absolutamente tudo que existe nesse mundo azul que a gente vive. No que diz respeito ao comportamento humano do lado mal. Claro, por exemplo, os 7 pecados capitais estão ali, todos, desfilando o dia inteiro na nossa frente. Gula, avareza, ganância, luxúria, ira, inveja, preguiça, orgulho. Isso tem o tempo todo, em profusão. Sem falar, é claro, veja bem, traição, mentira, suborno, assassinato, vingança, medo, pavor, coação, incesto, bigamia, a lista não tem fim. Vamos pegar os 10 mandamentos. Não matarás. Não cobiçar a mulher do próximo, meu Deus. Não roubar, não levantar falso testemunho, para tudo. Esquece. Mas tem algo pior. Na minha concepção, a banalização da vida humana. Sim, isso é muito comum, foi muito comum na Idade Média, e se vê o tempo todo nas séries. Se matavam por causa de um pedaço de frango ou um copo
copos de cerveja vazio, era a lei da espada, a lei do mais forte, ou a lei do mais forte com a espada. Isso era comum. É retratado na série dessa forma. Não quero aqui manter um discurso bíblico ou de caráter religioso, mas não podemos esquecer que foram exatamente esses ensinamentos bíblicos de não fazer essas coisas que mantiveram a nossa humanidade viva e respirando. Caso contrário, se não fossem essas regras, já teríamos nos dizimado há muito mais tempo. Mas calma, não saia daí, não deixe de ver esse vídeo ainda, porque como eu disse, não vamos manter aqui um discurso com base na religião. É para dizer isso ou aquilo de Game of Thrones ou House of the Dragon, mas sim vamos nos manter na psicologia e no comportamento humano. Eu gostaria aqui de chamar a atenção somente para esse fato. O fato de que nessas duas séries, tragédias permeiam a história o tempo inteiro, talvez seja um pilar de tudo, e exatamente é isso que nos atrai. E por quê? E eu quero deixar a resposta para isso para vocês também. Embora eu andei a fazer umas pesquisas e cheguei às seguintes conclusões. Primeiro, a gente vive uma vida de correria o tempo todo, muitas vezes temos tantos problemas que dá vontade de dizer: para tudo que eu vou descer. No cinema, na TV, nós vemos que há coisas piores, você se espelha por ali, e você não está sozinho nessa. Tem gente com problemas muito piores do que o seu. Segundo, adoramos um conto de fadas. Ver gente bonita, chique, em trajes coloridos, reis, rainhas, se fartando de tanto comer em banquetes, morando em castelo, tendo serviçais ao seu dispor o tempo inteiro, enquanto tomam um banho de espuma daquelas banheiras de madeira. Terceiro, a identificação de um personagem, aqui ou ali. Tanto em Game of Thrones como em House of the Dragon, temos tantos personagens que sim, vai acabar você simpatizando com um ou com outro, por um motivo ou por outro. Aquele personagem que você simpatizou fez algo que você gostaria muito de fazer na sua vida real, fez uma vingança, tomou uma atitude que você gostaria, mas lá pode. Estamos falando de arte, estamos falando de teatro, de cinema. Na vida real não pode. Uma pequena pausa aqui, porque há casos no cinema que muitas vezes o cinema usa uma ferramenta que transforma e faz você gostar do malvado. Quem é que não gosta de Darth Vader? Ficou bonzinho no final. Velozes e Furiosos, eles são ladrões de carro de banco e todo mundo gosta dele. E agora são coitados. La Casa de Papel. Meu Deus, a gente torce para assaltante de banco. E outros tantos que o roteiro ou a temática do filme nos direciona para isso. Falar, isso é normal, isso acontece realmente no filme. Eu lembrei agora de Malévola da Disney, que a Disney ultimamente se tornou mestre nisso. Eu passei a minha vida inteira tendo raiva daquela bruxa. E de repente vem Angelina Jolie, toda bonitona, com chifre, muda a coisa toda. E agora ela é uma coitada. Que pena, né? Tadinha dela. Bela adormecida que se exploda. Dessa forma, em Game of Thrones e House of the Dragon, é inacreditável a facilidade com que nos simpatizamos com o malvado, né? Sempre os malvados. E sempre escolhemos um preferido. Mas, atenção, mantendo a tradição da série, digo para você ter calma e não se apaixonar muito por um personagem ou outro, porque essa sua paixão poderá ter um fim muito repentino. Quando menos você esperar, você vai ver a cabeça do seu preferido espetada numa lança ou jogada na lama. Pronto, esse já era. Que entre o próximo. É assim que funciona. Gostar de filmes assim, com violência, é uma questão. Curtir Game of Thrones e House of the Dragon é diferente, porque lá tudo é diferente. Ali vemos coisas que não vimos em filme nenhum. Pode listar qualquer um.
Gladiador, Troia, Senhor dos Anéis, nada é igual. Nada é igual aos dois. E ali há um charme qualquer, uma sofisticação, ver dragões voando pelo céu como se fosse passarinho, grandes lutas de espada e muito segredo. Cada episódio revela um segredo que o outro traz o outro, que puxa o outro, é o tempo inteiro. Enfim, são características desta obra literária específica que conquistou a todos e é bom. Mas eu, pessoalmente, às vezes me sinto incomodado com tanta violência de graça extrema que ali se expõe. Eu não vou me alongar muito mais, acho até que me alonguei muito nesse vídeo, mas falar sobre Game of Thrones requer uma série de vídeos, e não apenas este, aliado ao fato de que eu não sou tão estudioso do caso assim, apenas sou fã como vocês. Eu gostaria de pedir o seu like nesse vídeo, que você deixe seu joinha, que você compartilhe com alguém que gosta e compartilhe com alguém que compartilha da minha opinião. E eu quero ainda o seguinte, me diga se eu estou certo ou estou errado. Se eu estou errado, que bom, diga para mim e vamos conversar. Porque realmente ter uma opinião simples, específica e única sobre House of the Dragon, Game of Thrones não é fácil. Espero mesmo que você tenha gostado. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, participe, compartilhe e até o próximo vídeo.